Olá, que bom que você chegou até esse vídeo ou que esse vídeo chegou até você. Eu sou Deise PS Lira, eu sou estudante de psicologia, também sou estudante de psicanálise, estou quase aí me formando, aí falta um pedacinho de nada, mas daqui a pouquinho eu vou abrir o vídeo dizendo a você, olá, que bom que você está por aqui, eu sou Deise, psicanalista, estudante de psicologia, coach, é isso aí. A minha profissão, ironicamente, é coach. Embora no Brasil o coach não seja considerado como uma profissão, não seja, é uma profissão, mas não é uma profissão legalizada. Bom, não vou entrar nos meandres da lei. É meandres mesmo? Sei lá. Bom, não vou entrar no universo legal, tá? Trabalhista, não é a minha área, não vou me meter a falar disso. O que eu sei é que não existe um órgão regulador do coach no Brasil. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o coach. Cadê? Deixa eu achar aqui a minha tela. Aqui. Esse aqui. Pois é, gente, o coach é mentira ou não? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Aqui, ó. Mas antes, deixa eu te dizer, eu sou Deise PS Lira, como eu estava falando no começo do vídeo. Eu sou coach, eu atuo desde 2017, venho trabalhando com ética e conheço muitos coaches que trabalham com ética. Esse vídeo Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho a ideia de colocar aqui no canal uma playlist com um processo de coach completo, te dando algumas ferramentas, te mostrando o que é o coach de verdade, como é que essa metodologia funciona, como que ela pode te ajudar. Então, eu pretendo colocar aqui 10 sessões de coach para ir te ajudando aí a conquistar os teus objetivos e para você entender melhor o que é essa metodologia. Ah, o coach é uma metodologia, é um método, é uma forma de fazer, tá? Isso a gente vai entender direitinho até o final desse vídeo. Então, entendidos por que eu falei disso, por que eu vou falar disso, nós vamos agora responder a pergunta se o coach é mentira ou não. Para responder essa pergunta, eu preciso que você entenda o que é coach. Coaching é um processo de desenvolvimento focado em objetivos. Lembra, uma metodologia é um método, é uma forma de fazer. Então, focado em objetivos, ele ajuda a pessoa a sair de onde ela está e chegar onde ela quer chegar. É sair daqui e ir para ali. Basicamente isso. É muito simples, não existe floreio, não existe a mágica quântica, não sei das quantas, que vai fazer operar um milagre na sua vida. Não. Você vai ter que entrar em movimento. Ó, aqui ajuda a pessoa a sair. Ajuda, a palavra-chave aqui é ajuda, não faz por você, te ajuda a sair do lugar em que você está para alcançar o lugar que você deseja. Te ajuda a destravar na busca de um objetivo. Às vezes você quer conquistar algo na sua vida e não sabe por onde começar. Às vezes você tem um planejamento que você não consegue executar. Então, o coach ele vai te ajudar a entender por que você não está conseguindo executar aquele planejamento e vai te orientar a formular um planejamento que seja mais exequível. Ele vai te ajudar não só a formular esse planejamento mais condizente com as tuas habilidades, com as tuas capacidades, com os teus recursos, mas ele vai te ajudar a executar esse planejamento com orientações, com. Vamos para o slide correto, né? Vamos seguindo aqui. Eu já ia pular, gente. Ah, mas antes, deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de te mostrar aqui, ó.
De onde vem, parte do que eu vou te falar vem daqui, ó. Ou ficou grandão, é isso aqui, acho que tá dando para você ver, né? Profession in Self Coach foi o meu primeiro curso de coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, não sei se deu para você ver. Deixa eu ver aqui. Deu para. Desfocou. Agora. Bom, enfim. É dessa apostila aqui que parte do que eu vou estar te falando agora vem, de onde vem parte do que eu vou estar te falando agora. E o resto, o resto do conhecimento ficou interessante, né? Então, o que eu vou colocar, além do que está aqui, além do que é da história do coach, que é essa coisa de definição, o que é o coach, tá? Que ele serve, isso foi tirado da apostila. E o que não veio da apostila veio da minha experiência de 9 anos de atendimento trabalhando como coach. Primeira coisa que eu vou te dizer, não é mentira. Coach de verdade não vai te deixar rico, tá? Não tem essa relação com riqueza e a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Bom, no processo de coach existem dois papéis. O coach, que é o profissional, né, que conduz o processo, que vai estar ali ajudando, orientando, fazendo as perguntas certas, te chamando a atenção para as coisas certas, te fazendo refletir. Esse é o profissional, é o coach. E o coach são as nomenclaturas de profissional e cliente, tá? Que é a pessoa que busca a mudança ou desenvolvimento, certo? Até aí estamos em linha com o que você já deve ter ouvido falar por aí, né? Então, a diferença entre coaching e terapia, as pessoas confundem muito o coaching com a terapia. O coaching, ele é terapêutico porque tudo que você se concentra, tudo que você acaba fazendo uma reflexão, uma autorreflexão, tudo que faz com que você te puxe para olhar para si mesmo, para as suas habilidades, para as suas capacidades, para a sua forma de agir, de pensar, isso acaba sendo, de certa forma, terapêutico. Mas o coach não é terapia, porque não é o foco do coach tratar traumas. Se algum coach chegou para você e disse: Nós vamos cuidar, vamos mudar radicalmente a sua vida, nós vamos tratar todos os seus traumas, nós vamos cuidar da sua saúde mental, essa pessoa está fora do lugar dela. O coach não trabalha com isso. O foco do coaching é fazer perguntas que ajudam a pessoa a ampliar a consciência, encontrar suas próprias soluções, construir um plano de ação. Lembra do que eu estava te falando? O meu papel enquanto coach é te ajudar durante um processo de coaching a pensar sobre o teu objetivo. Nós vamos pensar da importância disso para a sua vida. Nós vamos pensar nas formas de fazer. Nós vamos pensar e investigar quais são os recursos internos e externos que você tem. Nós vamos pensar em estratégias execuíveis de acordo com o teu contexto de vida. É isso que o coach vai trazer. E a gente faz isso com ferramentas específicas para desenvolver todo esse trabalho, certo? Seguindo um pouco mais adiante, o coaching, ele trabalha com 3 pilares: clareza, responsabilidade e ação. Clareza, eu tenho que entender, eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que ter um objetivo claro, um objetivo palpável. Tem que ser algo concreto. Não dá para eu dizer eu quero ter mais qualidade de vida. Isso não é um objetivo para o coach. Um objetivo para o coach é eu quero ser uma pessoa que faz exercícios todos os dias, porque isso vai me levar para uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de saúde. Aí sim, nós temos uma ação para um coach que talvez seja personal trainer, que ele vai usar a metodologia coaching para trabalhar a tua mente,
trabalhar a tua motivação, trabalhar o teu motivo e os teus objetivos. Entendido? Então, essa é a parte da clareza. Você tem que saber exatamente o que você quer alcançar e precisa ser concreto. Não dá para ser subjetivo. O coach não trabalha com subjetividade. E aí você precisa ter responsabilidade. E uma das coisas que um processo de coach faz e ajuda muito é na questão da responsabilidade. É você se responsabilizar pelo seu resultado. Ora, não adianta eu chegar para você e dizer faça isso, faça isso e faça isso. Você vai lá e faz, feito uma pessoa obediente, só que isso não vai te gerar uma transformação. É diferente de eu sentar com você e entender o que faz sentido para você fazer para alcançar aquele objetivo que você busca. Você entende? Não adianta eu chegar para você e dizer: você precisa fazer tal coisa, se essa tal coisa não faz sentido para você. Por exemplo, eu não sou personal trainer, tá? Mas vou continuar nesse exemplo. Vamos dizer que você me contratou para te ajudar a desenvolver o hábito da atividade física. E aí, o que que eu vou fazer com você? Eu vou trazer estratégias, tá? Que vão te ajudar a desenvolver esse hábito. E aí, vamos dizer que uma das tarefas que eu chego para você e falo, você tem que acordar às 5 horas da manhã. Só que não faz o menor sentido na sua vida acordar às 5 horas da manhã. E se você for uma pessoa que trabalha até tarde da noite, acordar às 5 da manhã vai ser difícil para você. Você entende? Não encaixa nem no contexto e nem faz sentido. Por isso que a gente trabalha com perguntas para a gente entender qual é o contexto do cliente. A partir dessa compreensão, a gente vai entender quais são as habilidades do cliente, o que que ele pode fazer, o que que ele consegue fazer, o que que está dentro da tua capacidade, quais são os recursos que você tem. E a partir daí, a partir do teu contexto, nós vamos estar pensando, passando não, é pensando em uma ou outra tarefa que vai fazer sentido para você. Em uma ou outra tarefa não, né? O processo inteiro ele é permeado de tarefas. Então, nessas tarefas, em cada sessão de coach vai gerar uma tarefa. E aí é onde a gente trabalha a responsabilidade. Porque você vai ser responsável pelo bom andamento do seu processo. Não adianta eu, como coach, trazer para você uma tarefa que está totalmente alinhada com o teu estilo de vida, com as tuas capacidades, com os teus recursos, e você não cumprir essa tarefa. Essa é a parte da responsabilização. Você precisa eh, se apoderar do processo para fazer com que ele aconteça. Senão, eu posso chegar para você com a melhor dica, a melhor ferramenta do mundo, a melhor estratégia do mundo. Se você não aplicar, não vai funcionar. É por isso que a gente trabalha a responsabilização e ação. Não é uma coisa que você para, pensa, reflete, que nem acontece na terapia. Muitas vezes, na terapia, você passa anos com o mesmo assunto. Isso tem uma explicação em Freud, tá? Repetir para poder elaborar, tá? Então, você tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente precisa pensar muito, que a gente precisa experienciar, que a gente precisa realmente exaurir todo o sentimento e todo o significado daquilo em uma sessão de terapia. E aí acontecem as repetições e você fala sobre a mesma coisa várias vezes. No coach isso não acontece. No coach é o que que precisa ser feito, é isso que tem que ser feito, então vamos seguir e fazer o que tem que ser feito. É dessa forma que o coach trabalha.
Por isso que não tem como você misturar coach com terapia, tá? É menos teoria e mais movimento. O coach, ele trata de movimento. Toda vez que você ouvir a palavra coaching, lembra de mim, lembra do que eu estou te falando agora. Coaching é uma metodologia que vai te colocar em movimento. É um método, é uma forma de fazer, tá? Então, a origem da palavra coach, que é importante a gente saber, né? A origem da palavra, coach vem do coaching. O coaching, às vezes, é um trava-língua, né? Mas às vezes, mas vamos lá, vou conseguir. O coaching vem de coach, que significa carruagem. Carruagem leva alguém de um ponto ao outro. É justamente isso que o profissional coach faz. Te ajuda a sair do lugar, do momento, do estado em que você está, para o estado que você deseja, para o lugar que você deseja. Bom, com o tempo, o conceito foi aplicado ao esporte. Nos Estados Unidos, os treinadores esportivos passaram a ser chamados de coaches porque ajudavam atletas a atingir o melhor desempenho. Entende? Tem um objetivo concreto, o objetivo concreto, vencer a competição. E tem o coach que vai lá ajudar esse atleta a conseguir é, alcançar o melhor do seu potencial para conseguir ganhar a competição, certo? Então, o coach, como metodologia de desenvolvimento, começou a existir a partir de 1970 e 1980. Foi nesse período que o pessoal parou e pensou: tem um livro que eu deveria ter trazido para vocês como uma indicação de livro. O Jogo Interno do Tênis. Eu esqueci o autor, mas se você colocar o Jogo Interno do Tênis, você vai encontrar facinho, facinho na internet, tá? Então, foi a partir daí que o pessoal parou para pensar e disse: não, isso daqui pode ser, essa metodologia pode ser utilizada em várias outras áreas da vida. E aí começou nos anos de 1990 e 2000, cresceu muito no mundo corporativo. As pessoas começaram a usar essa metodologia para ajudar os executivos a alcançarem as suas metas. E isso se popularizou no Brasil entre 2010 e 2018. É aqui que a coisa começa a ficar crítica, tá? Aqui começa a bagunça. Literalmente a bagunça. Por quê? Porque o pessoal começou a fazer uma verdadeira palhaçada, tá? Com cursos curtos, cursos ensinando a se tornar coach em poucos dias, promessas irreais de mudança e sucesso em pouco tempo, mistura de técnicas que davam a ilusão de terapia, começaram a entrar no caminho que não lhes pertencia. Promessas de enriquecimento rápido, mistura de metodologia com religião. Gente, fizeram uma bagunça, uma verdadeira baderna do negócio. Primeira coisa que você precisa entender é que o coach, ele não se mistura, é uma metodologia, mas ele não se mistura com terapia. Ele não se mistura com religião. Não, ele não se mistura com nada que seja místico ou nada que seja subjetivo. Por quê? Porque você precisa ter um objetivo concreto. É ação, são tarefinhas, é o passo a passo, é uma coisa que eu tenho que fazer de cada vez para chegar no objetivo, para chegar no lugar que eu quero, para começar a desenvolver a competência que eu quero desenvolver, por exemplo, para começar a ter as experiências
que eu quero ter essas experiências na vida. Por exemplo, saber jogar tênis, saber falar bem em público, saber como conduzir, como liderar um grupo. Você entende? São coisas muito factíveis. São coisas que você tem uma forma concreta, palpável, de perceber o resultado do objetivo, entendeu? Então, isso tudo e muito mais fez com que o coach ficasse desacreditado no Brasil. É por causa disso, por causa dessa mistura que o pessoal fez, trazendo religião, trazendo terapias. Bom, uma coisa que eu faço mas que cabe dentro da metodologia. Eu uso a técnica de associação livre para ajudar a fazer com que o meu coach ele entenda em qual ponto que ele está travando, para ajudar ele a entender as suas travas. Mas isso não quer dizer, desculpa, associação livre é uma técnica da psicanálise, tá? Então, que é uma forma de você fazer a pessoa falar. Falar do que ela sente e falar do que ela quer. No meu caso, dentro do processo de coach, eu uso para fazer a pessoa falar o que ela quer, para ela discorrer sobre o objetivo dela, para ela discorrer, para ela falar, para ela até se ouvir falando sobre qual é a real dificuldade dela. E faço isso com muito cuidado e com muita técnica para que isso não se transforme em terapia, senão eu estarei saindo do meu lugar. Então, é uma técnica que eu empresto da psicanálise, que eu conheço, que eu estudo, desde 2021 que eu estudo psicanálise, tá? Não comecei ontem. Então, é uma técnica que eu estudo, que eu sei e que eu entendi que eu poderia emprestar ao coach. Então, dentro do meu processo de coach, tem a técnica da associação livre. Porém, isso não é transformado em terapia. Eu não uso essa técnica com o objetivo terapêutico, mas sim com o objetivo investigativo de fazer com que o meu cliente pare e pense sobre aquilo que ele está desejando, sobre aquilo que ele quer, sobre as reais dificuldades dele. Porque acontece nossa, isso aconteceu muito, da pessoa sentar na minha frente, dizer que queria um objetivo e no final das contas ela não queria aquele objetivo, não era aquilo que ela queria para a vida dela. Então, quando a pessoa parava para pensar no objetivo e nessa troca, nas perguntas que eu fazia e nas respostas que a pessoa me dava, ela acabava pensando: não, não é isso que eu quero para a minha vida. Entende? A importância de você ter a clareza, e aí todo o processo de coach ele acaba mudando, porque a depender do seu objetivo, eu vou trabalhar com você determinadas ferramentas. Existem inúmeras ferramentas. As ferramentas que eu falo são processos mesmo, são tarefas, são momentos de reflexão, são momentos de aprendizado que a gente tem mútuo, que acontece, são planilhas, também tem planilhas, às vezes são só um jogo de perguntas e respostas que a gente faz isso são ferramentas utilizadas no setting de coach, no momento em que eu estou fazendo a sessão com você. Eu ou qualquer profissional idôneo de coach, certo? Então, falei tudo isso para você entender como é que é o processo de coach, tá? Então, não dá para você fazer toda essa mistura. Não dá. E não dá para você trazer coisas emotivas demais, porque o coach ele não trabalha com a emoção. Vai até envolver emoção para trazer algum gás de motivação para você, mas é num nível muito superficial.
Não é no nível de aprofundamento que vá fazer com que você tenha uma catarse. É preciso ter muito cuidado com isso. Catarse é um momento de emoção extrema que você traz à tona muitas coisas do teu íntimo, da tua psique, do teu, como é que eu posso te dizer? Das tuas emoções, do teu inconsciente, tá? Isso é uma catarse. Bom, mas sim, o coach presta ou não presta, funciona ou é enrolação. Eu vou falar por mim. O coach que eu aplico dentro da metodologia, dentro do que eu aprendi, eu não fiz só um curso de coach, eu fiz vários cursos de coach e fiz faculdade de coach. Sim, existe faculdade de coach. Se você colocar aí coach e mentor, e vai, faz essa pesquisa no Google. Coach e mentor Uninasal. Vai, coloca lá que você vai achar. É um curso EAD, é uma faculdade séria aqui de Recife. E você vai encontrar o curso de coach. Então, não é besteira. E se você olhar a ementa do curso, você vai ver que não tem nada de religião no curso, nada de religião, nada de terapia no curso. Então, quando o coach ele é conduzido com ética, quando tem uma formação séria, quando ele é conduzido com responsabilidade, ele pode ser uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. Você pode conseguir ter o seu desenvolvimento pessoal com a ajuda de um profissional do coaching, com a minha ajuda, por exemplo, com a ajuda de qualquer profissional coach que faça um trabalho com ética e use a metodologia pura, sem floreios. O que são floreios? Floreios são eu pegar a teoria holística de não sei quem lá e misturar isso, a metodologia, e transformar isso numa coisa transcendental. Não, não é disso que o coach trata. O coach trata de tarefa, é meta, é bater meta, é uma coisa muito palpável, certo? E aí, é, o que mais a gente vê, o que mais a gente, pelo menos o que eu mais tenho percebido, são programas que o pessoal vende, cursos que o pessoal vende como se fosse processo de coach. Não tem como você ter um processo de coach individual em um curso coletivo. Isso não é coach. O coach não é um curso, tá? O coach, ele não pode substituir outras coisas. Ele não pode substituir outras competências. Então, não tem como você pegar e fazer um processo de coach para deixar de ser depressivo. Não tem como você tratar ansiedade com um processo de coach. Por quê? Porque isso, quem trata a ansiedade, quem trata a depressão são terapeutas, são psiquiatras. Então, o coach, ele não substitui a psicoterapia, ele não substitui o tratamento psicológico e ele não substitui o acompanhamento médico. Não dá para você pegar um coach de emagrecimento e substituir ele pelo nutricionista. Não, vai dar ruim. Vai chegar um momento em que você não vai ter o resultado que você precisa. E às vezes você pode até acabar se prejudicando. Então, quando você for contratar um profissional, que ele tiver, primeiro, se ele está falando de coisas que tem CIDs, tem código lá na saúde, lá, o CID, esqueci, mas pesquisa aí, CID, o que é? Bota no Google, o que é CID. Se tem lá um número dizendo que aquilo é uma doença, não é para coach, é para médico, é para psicoterapia, é para o psiquiatra. Então, toma muito cuidado com isso. Não existe processo de coach para depressão, não existe processo de coach para ansiedade, não existe processo de coach para você
eh, sair de uma tormenta emocional. Existe, em relação de emoção, existe o processo de coach para você desenvolver inteligência emocional, que vai passar pelo autoconhecimento, mas não para você, acalmar, ter controle emocional. Primeiro que controle emocional não existe, tá? E aí a gente seguindo aqui, lembra sempre, não existe, não substitui psicoterapia, tratamento psicológico e o acompanhamento médico, tá? Então toma muito cuidado com isso. Curso não é coach, como eu estava te falando. Cursos gravados ou ao vivo, presencial ou online, são programas e treinamentos que profissionais do coach e qualquer área do desenvolvimento humano pode fazer. Por exemplo, um psicanalista, ele pode montar um curso para ajudar uma pessoa a entender o que são traumas, mas não, ele não pode fazer um curso para curar você dos traumas. Por quê? Porque o trauma é uma coisa muito individual. Vai depender do teu contexto, da tua história, vai depender do que aconteceu, do acontecimento, como foi que você significou aquilo, como que isso vem sendo retratado hoje na tua vida. Então, não dá para em um curso gravado ou em um curso de alguns dias você ter esse tratamento. O que que dá para fazer? O que que o coach faz? Dá para fazer um curso gravado para você desenvolver a autopercepção. Que aí o que que esse coach vai fazer? O que que nesse curso vai ter? Vão ter, muito provavelmente, perguntas e ferramentas que vão fazer com que você reflita, com que você olhe para dentro, com que você se entenda. E aí você vai, a partir dessa reflexão, você percebe que não é nada emocional, é tudo cognitivo. Por isso que não dá para você substituir uma psicoterapia por um processo de coach, porque na psicoterapia é o lugar em que você vai falar dos seus sentimentos, em que você vai expor as suas emoções, em que você vai se abrir, se expor de certa forma não, totalmente. Num processo de coaching, num curso, por exemplo, o que você vai fazer é refletir, é pensar sobre o que é o sentimento, sobre como esse sentimento se manifesta em você, mas de uma forma que não vai trazer, vai trazer uma transformação, porque vai te gerar um conhecimento, mas não vai trazer nenhum dano, mas não vai trazer nenhum aprofundamento que chegue ao tratamento psicológico, por exemplo, porque não é o lugar do coach. Lugar do coach é tarefa, é ação, como a gente está vendo aqui, certo? Então, toma muito cuidado com esses cursos que você vê por aí, que prometem mudar a sua vida, que prometem mudar a tua consciência. Na, na melhor das hipóteses, você vai ter ali um estudo baseado na PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é te ensinando formas e linhas de pensamento que vão trazer uma transformação de atitude. Você só muda o seu comportamento, você só muda a sua atitude se você mudar o seu paradigma, se você mudar a sua crença, se você mexer nos seus valores. Essa é a única forma de você mudar. E nem sempre isso é possível com um curso gravado. Às vezes você vai precisar de um profissional, sim. Se você estiver querendo mudar paradigma para mudar comportamento, se você estiver querendo entender mais os seus valores, esse é o lugar do coach. O coach ele pode te ajudar com isso. Mas se você está querendo entender os seus sentimentos, de onde nasce, aí não é o lugar do coach. Você vai precisar de um psicoterapeuta, tá? E não vai fazer isso com um curso online, pelo amor de Deus. O desenvolvimento humano é um campo muito complexo.
Não existem soluções mágicas, mas existem ferramentas que podem ajudar. E o coach, quando usado com responsabilidade, pode ser uma dessas ferramentas. Então é isso que eu estou te trazendo aqui. Foi por isso que eu quis trazer, eu quis fazer esse vídeo. Como eu já falei no começo do vídeo, eu pretendo colocar aqui no canal um processo de coach completo. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, ainda não esteja, mas eu vou colocar, já separei, já estou montando os slides para fazer essa gravação e deixar aqui para você. Que é um processo que vai te mostrar a fundo como é que o coach acontece, como é que ele deve ser experienciado, certo? Então eu quis fazer esse vídeo para explicar e diferenciar de uma vez por toda. Existem inúmeros programas, eu poderia te citar um monte deles, que são programas que levam você a uma consciência, que sequestram, não é que levam você a uma consciência, que sequestram a tua consciência pelo emocional. E no final das contas, você vai, segue lá o passo e você não consegue uma transformação duradoura. Por quê? Porque não era coach. Porque acabou entrando no universo, às vezes acontece de você acabar startando, de você acabar tendo a experiência de uma depressão, tendo a experiência de uma esquizofrenia, que Deus te livre disso, ou então tendo uma experiência psíquica traumática que você não precisaria passar por ela. Por quê? Porque você foi tão forçado emocionalmente naquele programa dito como programa de coach, você foi tão forçado, você foi tão confrontado que acabou desorganizando a tua psique, acabou desorganizando você emocionalmente. Então é preciso ter muito cuidado. Eu fiz a ideia de gravar esse vídeo é para começar a trazer essa diferença para você entender. Todas as vezes que você ouvir falar sobre coaching, você precisa entender que está se falando de uma metodologia, de uma forma de fazer, de uma ação e não de um tratamento, não de principalmente um tratamento de choque que tem alguns por aí que fazem. E também não se trata de milagres, e também não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. É uma metodologia que você passa por um aprendizado. Você aprende como fazer, como você funciona para alcançar objetivos, para bater metas. Você aprende como se regularizar, regularizar não, como se regular para conseguir alcançar aquilo que você quer. O coach, ele vai te dar motivação, ele vai trabalhar os teus motivos. Não é aquela motivação barata, que você sai de um evento totalmente energizado e aí quando você dormiu no outro dia, que a vida te mostrou todo o teu contexto, a motivação acaba. Não, o coach ele vai trabalhar com os teus motivos para a partir dos teus motivos trazer a tua motivação diariamente, fazer com que ela se renove diariamente. O teu motivo é a grande energia que carrega a tua bateria chamada motivação, certo? E é com isso que o coach trabalha. Então, agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma experiência de coach? Qual é a sua opinião sobre o coach? Me conta aqui nos comentários e e se tudo isso, se depois de tudo que eu te falei aqui, você sentiu vontade de viver a experiência, de ter de passar por uma sessão de coach para saber como é que é, aqui nos comentários não, na descrição do vídeo, vai ter um link em que você pode participar de uma sessão comigo. Você pode clicar nesse link e aí a gente vai se encontrar na sessão e aí eu vou aplicar as ferramentas, a ferramenta, né? Em uma sessão não dá para aplicar um montão de ferramentas. Então,
eu vou aplicar a ferramenta com você, eu vou falar, vou tirar as suas dúvidas e vou fazer com que você entenda de fato e efeito o que é o coach através da sua própria experiência com o coach. Certo? É isso. Acabamos o vídeo. Fez sentido para você? Se fez sentido, dá aí o teu like, tá? Coloca aí o teu gostei. Comenta aqui sobre o que você viu nesse vídeo, sobre o que você entendeu, se você teve alguma experiência ou se você gostaria de ter alguma experiência. Fala aqui o que que você gostaria que eu falasse mais, o que que eu explicasse mais sobre o coach, tá? Você pode colocar aqui nos comentários e compartilha. Compartilha com alguém que vive falando de coach e você acha que seria interessante para essa pessoa entender melhor, um pouco melhor, sobre o que é o processo de coach, o que é a metodologia coaching. Tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, bora lá, né? Se inscreve aí no canal, por quê? Porque eu vou estar trazendo sempre vídeos falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre tudo que envolve esse universo, as ferramentas do desenvolvimento pessoal, inteligência, gestão emocional, que é muito importante da gente entender. E é isso, terminamos o nosso vídeo agora, de hoje. Eu sempre falo de hoje, mas não faço a mínima ideia quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Então, terminamos esse vídeo que fala sobre o coach e tem muito mais vídeo vindo por aí. Toda semana um vídeo novo aqui. Não esquece de comentar. Fala aqui, me diz o que você gostaria que eu trouxesse do universo do desenvolvimento pessoal para te ajudar a se conhecer e a se desenvolver mais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.